Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre Beda. Esse medieval, conhecido como Beda ou Venerável, ele nasce no ano de 672 ou talvez no ano de 673 e vem a falecer então com 62 anos de idade no ano de 735. Segundo alguns comentadores, o termo venerável, que aparece depois do nome dele, Beda, já foi dado com ele ainda em vida, pelos seus conterrâneos, devido à sua enorme sabedoria, seu enorme conhecimento, os seus textos, os seus escritos, as suas traduções. Então, segundo alguns comentadores, já em vida, as pessoas, por não poderem chamá-lo de santo, uma vez que você tem de primeiro falecer e depois ser canonizado, mas havendo nele a santidade, já vendo nele um homem santo e muito culto, passaram a chamá-lo de venerável. Beda ou venerável. Ele vem a falecer no dia 26 de maio. Posteriormente, quando ele se tornou santo pela Igreja Católica Apostólica Romana, a sua festa litúrgica passou a ser comemorada todo dia 25 de maio. Não no dia 26, porque no dia 26 já havia outro santo. Então, já bem conhecido, para não haver uma mistura entre as duas festas, tá? A liturgia em relação à festa do Beda passou a ocorrer não no dia do seu falecimento, 26 de maio, sim um dia antes, 25 de maio. Ele foi monge inglês, teólogo, escritor e historiador eclesiástico. Vamos lá, historiador eclesiástico, porque historiador da história da religião cristã. E monge, porque já aos 7 anos de idade, os seus pais o levaram para o mosteiro e o entregaram aos cuidados de um abade. Então, desde os 7 anos de idade até os 62, quando ele vem a falecer, ele viveu dentro de mosteiros, dentro de abadias, sempre estudando. Ele se dedicou muito a estudar, ler, ensinar. Tá? Toda a vida dele foi dedicada a isso. Ele seria o melhor exemplo de um professor. Dedicação total aos estudos e também ao ensinamento. Alguns comentadores colocam que ele escreveu mais de 60 obras. Na verdade, ele é autor de uma obra vastíssima em inglês, e sendo que a sua principal obra, pela qual ele é muito conhecido, em particular na Inglaterra, porque tem uma importância enorme na história da Inglaterra, a história da religião cristã na Inglaterra, é o livro História Eclesiástica do Povo Inglês. Isso é uma tradução mais adequada aqui a nós, né? História Eclesiástica do Povo Inglês. Neste livro, ele vai tratar da origem e difusão do cristianismo em solo inglês. Desde ele começa lá com a chegada de Júlio César na Inglaterra, a tomada daquelas terras por Roma, e segue até os tempos dele, Beda. Tá? E sempre enfocando a história pelo prisma da religião cristã, que há de surgir e se desenvolver nesse solo. Por causa disto, por causa desse trabalho de história, sem o qual muitas coisas teriam se perdido, não seria do conhecimento hoje, ele é conhecido como o pai da história inglesa. E veja, ele escreveu, como eu disse, muitas obras, e sobre muitos temas distintos. Ele escreveu, para vocês terem uma ideia, ele escreveu sobre filosofia. Bem, claro está, senão nós não estaríamos falando sobre ele aqui, não? Mas além de filosofia, ele escreveu sobre cronologia, estudo do tempo. Veja, cabe a ele a datação da Páscoa, mas já vamos chegar lá. Ele escreveu sobre aritmética, gramática, métrica, física, medicina também, a geografia. Vocês sabem o que é a geografia? É a história dos santos. Tá? Quando você vai fazer a biografia, a vida do santo, os seus milagres, então a geografia. Falar nisso, ele escreve sobre milagres na sua história. Só que ele acredita, claro, ele é um religioso cristão, ele acredita na possibilidade de milagres. Mas ele tem uma vertente histórica, de historiador, uma vertente científica muito forte.
ele busca aqueles milagres que são mais comprovados, que tiveram testemunhas. Tá? Aqueles que ele realmente pode dizer, não, esse milagre realmente ocorreu. Então, só esses milagres que ele trata com maior seriedade. Então, ele tem um crivo ali, um critério para adotar se houve ou não houve milagre e colocar nos seus escritos, especialmente na história eclesiástica do povo inglês. Então, a geografia, que é a história dos santos, teologia, ele escreveu bastante sobre teologia, e fez inúmeras traduções. Ele traduzia do grego, que ele dominava bem o grego, e também o latim, para a língua inglesa da época. Então, obras dos padres apologistas, que nós já tratamos aqui em outros vídeos, ele traduziu várias obras dos padres apologistas, ele também traduziu outras obras religiosas. Conta-se que ele morreu, tá, no leito já de morte, ainda efetuando uma tradução. Havia um escriba do lado dele, um copista, e esta pessoa anotava conforme ele lia e traduzia. Tá? E foi até o último parágrafo, fazendo uma última tradução de um livro religioso ainda, antes de morrer, foi a última coisa que ele fez, terminar os últimos parágrafos. E ele realizou inúmeros comentários à Bíblia, lidos até hoje. São comentários importantes que tiveram uma importância muito grande, inclusive na sua época, e se tornou bem conhecido pelos comentários que ele fez a várias passagens bíblicas. Além disso tudo, veja, todos nós, especialmente quando crianças, já contamos nos dedos, né? Sabe aquelas continhas? 1 mais 2, aritmética básica, nos dedos, os 10 dedos? Pois bem, ele descobriu um método e escreveu um livro sobre o assunto, ensinando como calcular com os dedos e as mãos. Aí você vai dizer, poxa, mas isso aí eu fazia quando criança, não precisa ler livro nenhum. Legal. Você fazia até 9.999? Bem, ele fazia. Tá? E não só isso, inclusive se comunicar com as mãos, porque cada número significava também uma letra do alfabeto. Então, rapidamente você poderia, somente com o movimento das mãos e dos dedos, visualmente, você escrever para outra pessoa uma palavra, sem pronunciar uma sílaba sequer. Tá? Você poderia simplesmente colocar o número correspondente à letra do alfabeto, e você teria ali uma palavra escrita. Ele fazia várias contas aritméticas, criou uma calculadora com o uso das mãos, podendo calcular até 9.999 e rapidamente. Se tornou muito popular esse método, tá? Antes da invenção das calculadoras que nós temos hoje. Outra coisa, ele calculou a data que hoje nós usamos para a Páscoa. Sabe aquela comemoração da Páscoa? Então, é uma data móvel, porque tem a ver com a lua cheia. Não, a lua cheia e mais não sei o quê. Então, ele fez o cálculo da Páscoa. A data que nós usamos até hoje para comemorar a Páscoa é dele. Porque isso é confuso, porque envolve os judeus, envolve os romanos. Aí você tem o calendário lunar, você tem o calendário solar, tá? São datações diferentes, fatos históricos diferentes, e você conseguiu uma data para comemorar a Páscoa. Além disso, e já que estamos falando de datas, a datação que a gente usa, por exemplo, hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, nós estamos no ano de 2021. Mas 2021 o quê? 2021 depois do nascimento de Cristo. Então vamos entrar aqui agora no fato de Cristo ter ou não ter nascido nessa data realmente, porque houve um erro de cálculo. Tá? Ele nasceu 4 anos antes, mas tudo bem. Tá? Para o Beda, tá? Partindo da data de nascimento de Cristo, nós estaríamos em 2021. É uma coisa banal hoje. Se eu pensar em alguma coisa que ocorreu antes do nascimento de Jesus Cristo, eu vou dizer, o Tales de Mileto criou a filosofia no 7º século antes de Cristo. Então eu vou falar em antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é invenção do Beda. Foi ele que introduziu esse critério de a gente utilizar Cristo, tá? Jesus, tá? A data de seu nascimento para fazer a datação, a cronologia do tempo, antes e depois de Cristo. Tá? Anteriormente a isso, uma das datas mais comuns
era com relação à fundação da cidade de Roma. Mas havia outras datas relacionadas a impérios, nascimento de reis, tá? E cabe a Beda colocar a data que nós usamos até hoje como sendo o do nascimento de Jesus, o Cristo. Há uma frase dele, que para quem for professor, para quem quiser pensar em ser professor, é muito, muito interessante, né? E não só para quem é professor, para a vida em geral. Olha só que frase bacana. Ele vai dizer que há três caminhos para o fracasso. Olha só, aí vai dizer, poxa, 3 caminhos para o fracasso, quais são? Então, esses caminhos são: 1, não ensinar o que se sabe. 2, tá? Não praticar o que você ensina. E o terceiro, tá, caminho para o fracasso é não perguntar o que você ignora. Não é legal? Tá? Esse é um pensamento dele. Há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Acho que isso poderia até botar um quadro, não? Porque é uma coisa importante, válida mesmo hoje, especialmente para quem é professor, mas também é válido para a vida de todos nós, independente do que a gente faça na nossa vida pessoal ou profissional. E cabe a ele, como eu falei, a partir daquele livro, História Eclesiástica do Povo Inglês, e não só desse livro, mas de outros que ele escreveu também, a preservação do conhecimento. Veja, lembra que eu falei que ele fez várias traduções, comentários? Então, cada vez que ele escrevia um livro também tinha citações, e tudo isso ajudou a preservar, e em língua inglesa, tá, material proveniente do latim, proveniente do grego, dos antigos, de pessoas que eram cultas, nasceram e faleceram séculos antes dele. Uma outra coisa interessante sobre ele é a questão dos direitos autorais. Hoje é normal, se você pegar um texto meu e quiser citá-lo corretamente, você vai botar o trechinho entre aspas e vai dizer: esse texto saiu do livro, do artigo do professor Silvério. Beleza? Tá? Então, a gente vai citar, existem formas corretas de citar, você tem normas técnicas para fazer citação, e é uma preocupação muito grande de dizer o que pertence a quem. Não, isso, eu concordo com esse pensamento, mas ele não é meu, ele é do fulano de tal. Mas naquela época, na Idade Média, era tudo no anonimato, era o coletivo é que ele importava. Então, quem escreveu, quem realmente é o dono da ideia, não tem muita importância não. Mas para o Beda tinha. Toda vez que ele fazia citações, ele colocava a fonte. E apesar desse pedido não ter sido muito aceito pelos seus copistas, ele pediu que a sua obra, dali para frente, fosse, toda vez que ela fosse copiada, que fosse mantida as citações que ele tinha colocado das fontes originais. Mas isso não foi realmente seguido por muitos dos copistas. Mas ele tinha uma preocupação grande com essa questão hoje que nós chamaríamos de direitos autorais. Com relação à sua vida, sua biografia, pouco em verdade se sabe. Se você for pegar textos ou vídeos sobre a biografia dele, você vai escutar sempre a mesma coisa. E eu te digo lá o que é. Ao final do livro História Eclesiástica do Povo Inglês, ele escreveu uma nota autobiográfica. Eu nasci em tal data, aos 7 anos eu fui levado pelos meus pais para um mosteiro, fui entregue aos cuidados do abade fulano de tal, passei minha vida toda nos mosteiros tal e tal. Então, esta nota que ele escreveu, que é uma notinha pequena, é tudo o que se sabe ao certo sobre a vida dele. Uma pequena nota autobiográfica ao final do seu livro. Pouco se sabe sobre sua vida, realmente. Uma outra questão muito interessante é a visão que ele tem, que hoje eu diria até que é uma visão normal para os religiosos, mas na época não era não, tá? A visão que ele tem em relação ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Como se dá essa relação entre as duas vertentes da Bíblia, a Bíblia dos judeus e a Bíblia dos cristãos, tá? O Antigo e o Novo Testamento. Ele coloca que, apesar de haver coisas diferentes entre essas duas obras, o direcionamento, o caminho é o mesmo. As duas obras, o Antigo e o Novo Testamento, seguem na mesma direção. Muda sim, claro, muda algumas coisas, mas são coisas pequenas, coisas que não têm tanto valor assim. Tá?
o essencial da obra permanece exatamente o mesmo. Exemplo, Moisés. Vamos pensar no povo judeu, na Bíblia. Moisés recebe a Arca da Aliança e constrói no deserto uma tenda, que seria a tenda da aliança, para guardar a arca. Daquela época que o povo judeu ficou percorrendo os desertos. Depois, quando eles obtêm a sua terra, a Terra Santa, Jerusalém, eles constroem um templo, o templo onde vai ficar a Arca da Aliança. E depois um segundo templo, quando esse é destruído. Tudo bem. Mas e os cristãos? Tá? Os cristãos, eles vão ter Jesus. O Jesus Cristo, ele edifica esse templo, esse mesmo templo da Arca da Aliança, não com tijolos, não com pedras, mas sim, veja bem, a partir dos ensinamentos de Jesus, a partir da vida de Jesus, a partir da sua morte, da sua crucificação. Então, a morte de Cristo, tá? Os ensinamentos da vida e a morte de Cristo, é que irão edificar esse templo. E os apóstolos, eles serão as pedras vivas, unidas pelo Espírito Santo. Mais uma coisa. O povo judeu, ele construiu 2 templos na cidade de Jerusalém, beleza. Mas precisou de materiais, precisou de pedras preciosas, precisou de engenheiros, arquitetos. Ele precisou da contribuição de outros povos para poder edificar o templo da Arca da Aliança. Tanto o primeiro, tanto o segundo, houve necessidade de pessoas de outros povos ajudarem, participarem desta construção. Da mesma forma agora com Jesus. O cristianismo começa lá no seio do povo judeu. Mas há necessidade de outros povos participarem da construção desse templo, esse templo maior, que é os ensinamentos, a vida, a morte de Jesus, que é o cristianismo. Esse templo, ele começa a ser construído lá com os judeus, mas tem a participação do povo grego. Nós temos a filosofia que vai auxiliar. Tem a participação dos povos latinos. Roma há de ter uma importância grande. E temos também a importância do povo inglês. Ele coloca o povo inglês, sim, tá? Que há de participar da construção deste novo templo, formado por todos nós. Então, esta inclusão, tá, está presente na Bíblia. Gente, olha, o Beda, ele é muito importante, especialmente na Inglaterra. Aqui no Brasil não se fala tanto dele. Tá? Muita coisa que você há de encontrar na rede é por causa dele ser santo. Tá? Aí vai o dia do santo, aí está lá o 25 de maio, tá? O santo do dia, é o Beda. Aí termina algum pastor, melhor, algum padre, tá? Falando, rogai por nós, Santo Beda. Beleza. A visão de um acadêmico, como eu, falando sobre Beda, é uma coisa mais rara aqui. Eu acredito, talvez, pelo fato do Brasil ter se afastado muito da influência da Inglaterra. E a gente hoje está mais próximo da influência norte-americana. E veja, como eu falei, a grande importância do Beda não é só para o cristianismo, mas sim para o desenvolvimento, a origem desse cristianismo na Inglaterra. Então, tanto que a tradução dele é do latim e do grego para o inglês. E o livro que ele escreve sobre a história do cristianismo é o desenvolvimento desse cristianismo na Inglaterra. Então eu imagino, talvez por causa desse afastamento do Brasil em relação à cultura inglesa nesse momento histórico, ele não seja tão badalado assim. Mas ele é muito importante. E é importantíssimo você conhecer, tá? E saber quem foi Beda. E terá, claro está, por todas essas obras que ele escreveu, pelas traduções que ele fez, uma importância muito grande no desenvolvimento do pensamento medieval. Beleza, gente? Olha, espero que tenham gostado dessa apresentação sobre Beda. E não esquece de deixar o seu comentário, tá? Dá aquela curtida e, se você estiver gostando mesmo, se inscreve no canal para receber comunicação sobre novos vídeos. Tudo bom, gente? Olha, mais uma vez, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela presença até aqui. Ó. Até mais, hein? Tchau!